Cara, eu sou cristão. Eu sou cristão e a verdade é que eu sou cristão com muito orgulho. Mas por ser cristão, eu não posso ignorar, por exemplo, certas coisas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o cristianismo ele foi primordial para a evolução da nossa sociedade. Porque vamos entender isso aqui. Quando você tem uma sociedade e você não tem uma base ideológica, ou seja, você não tem um conjunto de regras, um conjunto de leis, um conjunto de como é que eu posso dizer, um conjunto de esquemas, né, práticos, como a própria Bíblia nos dá, quando, por exemplo, ela mostra as parábolas de Cristo, né? Por exemplo, nos ensina que não devemos enterrar o nosso talento. Uma das parábolas de Cristo é a parábola dos talentos. Então, essa parábola dos talentos, ela de uma certa forma representa um esquema. Qual é o esquema? O esquema é exatamente que nós não podemos enterrar os nossos talentos, nós temos que multiplicar os nossos talentos, né? Ou seja, nós temos que fazer o melhor com aquilo que nos é dado, ainda que seja uma moeda. Né? A parábola diz que o mestre deu 5 para um, e este multiplicou para 10, e para outro deu acho que 2, né? E este multiplicou para 4, e para outro deu um, e este enterrou. Né? É uma parábola fenomenal. Então a Bíblia, ela de uma certa forma nos trouxe conceitos, nos trouxe ideias, ela nos trouxe esquemas práticos, né, de uma vida humana mais elevada. Então o cristianismo ele prestou esse grande favor para a gente. Ele nos deu base de sustentação. Ele nos deu uma ideologia a qual nós pudéssemos nos apoiar e, de uma certa forma, nos guiando por esse conjunto de ideias, nós pudéssemos nos direcionar no mundo. O cristianismo ele serviu para isso. Ele serviu como uma bússola no próprio mundo. Então, nos forneceu moral, nos forneceu o conjunto de esquemas que eu acabei de mencionar, de valores, né? Nos forneceu a capacidade comportamental, né? Ou seja, formas e determinados comportamentos já idealizados, né, já esquematizados, como por exemplo o ato de perdoar, né? O discípulo se vira para Cristo e diz: Cristo, né? Cristo não. Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? E Cristo 70 vezes 7. Né? Então, o que basicamente isso quer dizer? Se você for parar para pensar, você vai ver que 70 vezes 7 é muito perdão. Ou seja, você tem que perdoar sempre. Né? Então, 70 vezes 7, meu amigo, se vira aí e perdoa todas as vezes que, né, você tiver algum problema. Então, né, e Cristo também fala que antes de nós formos ofertar, faça as pazes com o seu irmão, né? Então, o cristianismo, ele nos dá todas essas formas de valores sociais. Ele nos dá toda essa dinâmica, né, com a própria sociedade. Ele nos apresenta uma conduta para com a sociedade, para que nós possamos extrair o melhor do ambiente social. Então, o cristianismo, a verdade é que ele tornou o ambiente social muito mais facilitado. O cristianismo, ele tornou o ambiente social muito mais gostoso de se viver, aonde as pessoas, de uma certa forma, elas conseguem interagir melhor. Elas, lógico, isso não é uma regra, não é todo mundo que, por exemplo, é justo. Não é todo mundo que, por exemplo, perdoa como Cristo mandou. Não é todo mundo que, por exemplo, faz as pazes com o seu irmão como Cristo mandou. Não são todos que seguem as linhas do cristianismo, mas pela presença da ideologia no âmbito social, isso de uma certa forma foi se espalhando de modo com que atingiu uma grande maioria de pessoas. Então, muitas pessoas decidiram viver o cristianismo em suas vidas. E foi exatamente esta decisão delas que, de uma certa forma, facilitou, né, a nossa convivência em sociedade. Então, a verdade
é que o cristianismo ele entrou para tornar a nossa sociedade um ambiente melhor de se viver. Ele forneceu as bases. Ele forneceu o alicerce para que isso pudesse ser possível. Só que o cristianismo, ele também trouxe alguns problemas. E lá vem o Eric com as suas polêmicas. Mas me ouve direitinho que você vai conseguir compreender. Não estou dizendo... Eu vou começar isso já deixando aqui bem claro. Não estou dizendo que o cristianismo foi um erro. O cristianismo foi um acerto grotesco. O cristianismo foi extremamente necessário para o desenvolvimento da sociedade. Então, não me entenda mal, meu irmão, porque, inclusive, as pessoas são profissionais em entender mal. Mas, então vamos lá. Qual foi o erro do cristianismo? O cristianismo nos tornou muito mansos, a ponto de nós sermos subservientes. Eu estava observando isso. Cristo, quando ele está dando o sermão da montanha, ele diz que os mansos herdarão o reino do céu. Ele diz que os mansos herdarão os reinos do céu. Ele diz, inclusive, também que é importante que nós sejamos como um menino. Ele pega o menino e, sejais como ele e herdará o reino do céu. Então, quando basicamente a gente para analisar isso e a gente começa a pensar, o que é o manso? O manso é aquele que ele não responde à raiva, ele abole a raiva. O sentimento de raiva, ele é abolido, ele é suprimido, ele não é externalizado. Este é o manso. O manso, ele consegue, de uma certa forma, abafar a raiva, e por isso ele é manso. Quando nós pegamos a dinâmica do menino, o que é o menino? O menino, ele é ingênuo, por exemplo. Ele é alheio das maldades. Ou seja, ele ainda não viveu tempo no mundo suficiente para aprender as malandragens, as maldades. Então, ele de uma certa forma é puro. Ele de uma certa forma é exatamente a característica da criança, Ela é pura. Ela não tem a maldade ainda que os adultos desenvolvem por já terem sofrido, por já terem experimentado, por já terem, de uma certa forma, caminhado um pouquinho neste mundo. Acontece que o fato de nós sermos mansos e de aprendermos a lidar com a raiva e a abolir a raiva nos tornou, de uma certa forma, subservientes diante dos poderes supremos. Então, quando nós pegamos, por exemplo, o fato dos políticos fazerem muitas vezes o que quer com a gente, e muitas vezes nós pensamos, o político é um só, nós somos um povo de milhões de pessoas, por que a gente não acaba com essa palhaçada logo? Então, a gente vê, por exemplo, esses casos de muita opressão na Venezuela, onde você tem lá um ditador, ele manda e desmanda, ele faz o povo morrer de fome, é uma desgraça total. E acontece que você muitas vezes se pergunta quando você vê isso, por que essa gente não destitui esse cara? Como é que essa gente aguenta tanta opressão? Porque são mansos. Quando você pega uma grande quantidade de pessoas e, logicamente, elas não têm uma certa agressividade, eu sei que eu tenho que tomar muito cuidado aqui, porque eu não quero que você me entenda mal. E eu corro esse risco, sempre corri, então não tem jeito. Mas o que eu quero que você entenda é que o fato de nós crescermos dentro de uma sociedade onde ser manso é uma virtude, e de fato é. Não estou dizendo que ser manso é ruim,
ser manso é bom, mas o indivíduo ele tem que ter uma dose de agressividade, e isso muitas vezes nós não desenvolvemos. Essa dose de agressividade faltante que ia nos permitir realmente ser possuídos por uma raiva a ponto de uma certa forma querer pôr um ponto final na opressão de qualquer indivíduo que se levante e tenta nos oprimir, seria o ingrediente que de uma certa forma ia fazer com que nós sejamos, com que nós fôssemos um movimento de resistência contra a atitude opressora. Nós não conseguimos muitas vezes ser esse elemento resistidor dentro de uma atitude opressora porque somos mansos demais, somos muito calmos. E não estou dizendo que nós devemos ser seres extremamente agressivos. Estou dizendo que precisamos de uma certa dose de agressividade. A partir do momento que eu abafo completamente a minha agressividade e livro-me da raiva, por exemplo, eu esses dias estava, esses dias não, na verdade eu venho já há muito tempo estudando budismo. E eu adoro os ensinamentos de Buda, eu acho que Buda era um gênio, e eu sei que Jesus Cristo estudou Buda, então foi um dos elementos que me levaram também a estudar. E lembrando que Jesus Cristo veio depois de Buda, tá? E então já havia o Dharmapada, né, que foram os ensinamentos de Buda, na verdade foram vários, né? São vários livros. Dhammapada, Itivuttaka, e você tem todos esses ensinamentos de Buda circulando aí no mundo, né? Jesus Cristo, ele teve acesso às grandes bibliotecas lá do Egito, principalmente a Biblioteca de Alexandria, né? Então, ele tinha, de uma certa forma, acesso a essas obras, a várias outras obras também. E ele foi um estudioso, né? Acredito que muito voraz. E de uma certa forma, eu estava estudando o budismo e eu vi que Buda, ele trabalha muito em cima disso. Livre-se da raiva, 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 porque isso te faz mal, isso te corrói por dentro. Bom, de uma certa forma ele tem razão, mas não podemos nos livrar da raiva 100%. Por quê? Se nós fizermos isso, ficamos sujeitos a não mais possuir o estado emocional que fortalece o indivíduo para a luta. E não há vida sem luta. A vida já traz uma carga necessária de luta que precisamos empreender para que para que a gente não permita que determinadas pessoas, de uma certa forma, exerçam um poder opressor sobre nós. Então eu acho que quando a gente pegou essas vertentes religiosas que fornecem bases espetaculares para a vida, mas, né, como elas trabalham em cima da eliminação da raiva, como se a raiva de fato fosse um vício humano, né? Ou seja, a raiva ela é um vício humano quando ela está exacerbada, mas quando há uma justa medida e um controle sobre a raiva do indivíduo humano, ele reina sobre a raiva, ele controla a raiva. E de uma certa forma, ele sabe desfrutar da raiva. É isso que nos falta. O povo brasileiro, se você for observar, é um povo muito subserviente. A gente aturou muita coisa no que tange a política, no que tange a pessoas que nos governaram e que foram muitas vezes opressoras e que fizeram muitas vezes coisas que nós desaprovarmos, que nós, de uma certa forma, não aprovamos, mas que nos submetemos a suportar aquilo porque não fomos, de uma certa forma, pessoas que soube controlar esta raiva dentro de nós. A raiva é aquilo que te leva para a luta e que te faz lutar. E se a gente, de uma certa forma, elimina a raiva, esse poder que nos torna combatentes, ele é neutralizado. E é aí que a gente perde. Então, o cristianismo, ele de uma certa forma reduziu isso em nós.